A multidão aplaudia o discurso do candidato, um homem que prometia justiça, família e moralidade. As câmeras estavam ligadas, o som da praça ecoava nos telões, e o sorriso dele era tão ensaiado quanto suas promessas. Até que uma voz rompeu o silêncio. Vai fingir até quando que ele não é seu filho? Todos se viraram. No meio da multidão, uma mulher simples, de vestido gasto e olhar firme, segurava nos braços um menino de 2 anos, negro, assustado com o barulho e o calor das luzes. Ela tremia, mas não recuava. O candidato congelou. Um segundo de hesitação que durou uma eternidade. Os seguranças se aproximaram. A equipe tentou abafar o escândalo, mas ela gritou de novo, agora com lágrimas nos olhos. Você me prometeu que assumiria ele, que não ia esconder o próprio sangue. As pessoas começaram a filmar. Murmúrios se espalharam. O homem antes tão carismático agora parecia pequeno diante da multidão que o olhava com desconfiança. Ele riu forçado, tentando disfarçar. Mais uma mentira inventada pela oposição, minha gente. Nem conheço essa mulher, mas o menino começou a chorar. E o choro cortou o ar. Os aplausos cessaram. Os sussurros cresceram. A mulher, ainda cercada pelos seguranças, ergueu o menino no alto e gritou: Você pode enganar o povo, mas não engana a consciência. Esse é o rosto da sua vergonha. A cena se espalhou pelas redes em minutos. Ninguém sabia se era verdade, se era armação. Mas algo naquele olhar, o dela, o da criança e até o do político, deixava claro. Havia algo que ele estava escondendo. E aquela mulher, mesmo sozinha, parecia disposta a perder tudo, menos a verdade. Essa história é baseada em fatos reais, mas todos os nomes, cidades e detalhes foram alterados para preservar as verdadeiras identidades dos envolvidos. O que você vai ouvir é o tipo de acontecimento que faz a gente duvidar das aparências. E de tudo o que os poderosos tentam esconder atrás de discursos e ternos caros. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam e quantas pessoas se conectam com casos assim, de injustiça, coragem e verdade. Agora, respire fundo. Imagine um palanque. Uma multidão vibrando, um homem prometendo ser o prefeito do povo. E, de repente, uma mulher sozinha, com um bebê no colo, decide enfrentar tudo. O medo, o preconceito e a humilhação. Para gritar o que ninguém mais tinha coragem de dizer. Mas o que parecia apenas um escândalo político escondia algo muito mais profundo. O peso da verdade negada. A dor de um amor clandestino e o preço que uma mulher simples paga por desafiar um homem poderoso. Essa é a história de Laura, uma garçonete que ousou falar. E de Otávio, o político que fez de tudo para manter o silêncio. Mas há segredos que nem o poder consegue esconder para sempre. Era uma manhã ensolarada de domingo na pequena cidade de São Dário e o centro estava lotado. Bandeiras tremulavam, jingles tocavam, e no palanque, o candidato a prefeito Otávio Mendes discursava com a voz firme de quem acreditava que nada poderia abalar sua imagem. Prometia emprego, dignidade e futuro. Dizia que criança era a prioridade, que todas as famílias mereciam respeito. Foi quando Laura, uma mulher de 28 anos, surgiu empurrando um carrinho de bebê. O cabelo desgrenhado, os olhos fundos e a roupa simples contrastavam com o brilho e o luxo da campanha. Ninguém percebeu quando ela começou a se aproximar. Mas de repente sua voz cortou o ar, rouca, trêmula, cheia de dor. Vai fingir até quando que ele não é seu filho, Otávio? O silêncio foi imediato. A multidão, que antes aplaudia, ficou muda. O microfone escapou das mãos do candidato. Ela levantou o menino, um garotinho negro de 2 anos, e repetiu: Vai fingir até quando? Ele tem seu sangue. Os seguranças tentaram afastá-la, mas o público já murmurava. Alguns começaram a rir, outros a vaiar, outros filmavam com o celular. O coordenador de campanha tentou disfarçar. Essa mulher é uma desequilibrada. Está tentando atrapalhar um evento democrático.
Mas Laura não recuou. O bebê começou a chorar e ela gritou mais alto, segurando o carrinho com uma das mãos e o microfone que arrancou de um assessor com a outra. Você sabe quem eu sou, Otávio. Você me prometeu ajuda quando tudo isso aconteceu. Me prometeu que ia assumir. A segurança conseguiu tirá-la do palco, mas o estrago estava feito. As câmeras haviam registrado tudo à noite. Os jornais locais já estampavam as manchetes. Mulher interrompe discurso político e diz ser mãe de filho não reconhecido. Escândalo eleitoral em São Dário. Candidato acusado de paternidade. Nos bastidores, Otávio surtava. Descubram quem é essa mulher agora! Gritava. Mas o que ele não sabia é que Laura não era uma qualquer. Ela guardava provas. E, principalmente, testemunhas que ele jamais imaginaria que abririam a boca. Nos dias seguintes, a cidade se dividiu. Uns diziam que era a armação da oposição, outros que era chantagem. Mas, no fundo, todos queriam saber a mesma coisa. Quem estava dizendo a verdade? Laura, sozinha e com medo, se escondia com o filho numa pensão simples na periferia. Ela sabia que tinha mexido com gente poderosa. Mas o que mais doía era o desprezo. O homem que um dia jurou ajudá-la agora a tratava como inimiga. E enquanto o país inteiro comentava o vídeo que viralizava nas redes sociais, uma pessoa inesperada assistia em silêncio e chorava. A mãe de Otávio. 2 anos antes daquele escândalo na praça, Laura trabalhava como garçonete em um evento luxuoso na mansão de um empresário conhecido. Era uma festa de políticos. Champanhe importado, gargalhadas altas, vestidos caros e um ar de arrogância que parecia preencher o ar. Ela nunca tinha visto tanta gente importante junta. Estava ali apenas por uma noite, substituindo uma amiga que havia ficado doente. Precisava do dinheiro. Seu filho mais velho estava doente e ela não tinha como comprar o remédio. Foi quando viu Otávio Mendes pela primeira vez. Jovem, bonito, sorriso de quem já se via eleito a qualquer coisa que quisesse. Ele ainda não era candidato, mas já vivia cercado de bajuladores. No meio da noite, Laura tropeçou em uma bandeja e derrubou um copo de vinho na calça dele. Ficou desesperada. Pediu desculpas 1000 vezes. Ele, rindo, segurou o braço dela e disse: "Calma, essas coisas acontecem. Bem, vamos ali dentro para você me ajudar a limpar." Ela hesitou, mas o chefe mandou que fosse. Naquela época, ninguém ousava dizer não para um homem como Otávio. Lá dentro, ele ofereceu uma bebida e começou a elogiá-la. "Você é muito bonita, sabia? Não combina com esse tipo de trabalho." Ela tentou mudar de assunto, constrangida, mas ele insistiu. "Posso te ajudar se quiser. Gente boa não pode ficar quebrando bandeja para rico." Laura sorriu sem graça, agradeceu e tentou sair, mas ele segurou sua mão. Naquela noite, o erro de um copo derramado virou o início de uma marca que ela carregaria para o resto da vida. Nos dias seguintes, Otávio começou a procurá-la. Mandava mensagens, fazia promessas. Dizia que estava apaixonado, que ia ajudá-la a pagar o tratamento do filho. Ela, cansada de lutar sozinha, acreditou. Mas tudo mudou quando ela engravidou. A primeira reação dele foi silêncio. Depois, frieza. "Isso vai acabar com minha carreira. Não posso ter um escândalo agora." "Mas é o seu filho, Otávio." Ela dizia desesperada. "Eu posso te ajudar financeiramente, mas não me peça para assumir isso." Laura saiu chorando. Jurou que criaria o filho sozinha, sem um centavo dele. E assim fez. Trabalhou até o último dia da gestação. E quando o menino nasceu, com o mesmo olhar escuro e inteligente do pai, ela sentiu raiva e amor na mesma medida. Durante 2 anos, viveu calada. Até o dia em que ligou a TV e viu Otávio Mendes, o mesmo homem que havia negado o próprio filho, se dizendo defensor da família, da moral e dos valores. Naquele momento, algo nela se quebrou. Ela não podia mais fingir que nada havia acontecido. E foi assim que, no meio da multidão, Laura decidiu falar. Mas o que ela não imaginava era que alguém muito mais poderoso do que ela estava prestes a confirmar sua história e mudar tudo. O vídeo do escândalo correu a cidade em poucas horas.
Mulher interrompe comício e acusa candidato de ser pai do próprio filho. Gritavam as manchetes dos sites locais. Laura não sabia se sentia alívio por ter falado ou vergonha pela humilhação pública. Nas redes sociais, a chamavam de tudo: aproveitadora, surtada, atriz contratada pela oposição. Ela não tinha provas, não tinha influência e muito menos dinheiro para se defender. Enquanto isso, Otávio, calmo, como quem já estava acostumado a encenar, disse à imprensa: "Lamento profundamente. Essa moça está sendo manipulada. Jamais a vi antes. O amor de mãe é sagrado, mas às vezes a necessidade leva as pessoas a se confundir." Era mentira. E ele sabia disso. Mas Laura não recuou. Com o filho no colo, foi até a delegacia. Tentou registrar a ocorrência. O policial debochado perguntou: "A senhora tem como provar? Tem mensagens? Fotos? Testemunha?" "Não, eu só quero que ele diga a verdade." "Então não vai dar em nada, dona", respondeu ele, sem levantar o olhar do computador. A raiva tomou conta dela, o medo também. Mas havia algo que ela ainda não sabia. A verdade estava prestes a sair da boca de alguém que ela jamais imaginaria: a mãe de Otávio. Dias depois, uma senhora bem vestida apareceu na porta da casa simples onde Laura morava. Laura quase não acreditou. "A senhora é... Sou mãe do Otávio", disse com a voz trêmula. "E eu sei que tudo o que você disse é verdade." Laura ficou muda. "Eu vi você naquela festa. Eu vi o jeito que ele te olhou e o jeito que você chorou quando foi embora. Eu tentei fazer ele assumir. Ele me proibiu de falar. Disse que ia acabar com a própria vida se eu contasse." As lágrimas escorriam no rosto das duas. "Ele é um bom homem, mas fraco." E o poder corrompeu o resto. A mãe de Otávio tirou do bolso uma corrente dourada. "Ele deixou cair naquele dia. Eu guardei, porque sabia que um dia ele ia ter que encarar isso." Laura segurou o colar nas mãos, tremendo. Era o símbolo da campanha de Otávio, com o nome gravado. A prova que ela precisava. Mas antes que ela pudesse fazer algo, começaram as ligações, os olhares na rua, as ameaças veladas. Gente poderosa não gosta de mulheres que falam demais. Laura agora tinha que escolher: se calar e proteger o filho, ou enfrentar um sistema que sempre protegeu homens como Otávio. E a cidade ia descobrir até onde ela estava disposta a ir. No dia seguinte, Laura acordou com barulhos do lado de fora. Jornalistas, câmeras, microfones e o mesmo discurso de sempre: "Você se arrepende de ter mentido sobre o candidato? Quanto a oposição te pagou para inventar essa história?" Laura fechou a cortina e abraçou o filho. O pequeno dormia tranquilo, sem entender o tamanho da tempestade que caía sobre eles. Ela sabia que precisava de coragem, e sabia também que aquela coragem não viria sozinha. Poucas horas depois, ouviu batidas na porta. Era Dona Marta, a mãe de Otávio. Usava óculos escuros e um lenço na cabeça. "Eu não consegui dormir, Laura", disse com a voz embargada. "Ele acha que pode comprar o silêncio de todo mundo, mas comigo não vai ser assim." Laura ficou sem palavras. A mulher tirou da bolsa um envelope. Dentro havia fotos de Otávio e Laura juntos, no evento da festa. Imagens feitas por fotógrafos contratados na época, mas jamais publicadas. Ele mandou apagar essas fotos antes da divulgação. "Eu guardei algumas cópias", confessou Marta. Laura começou a chorar. "A senhora tem noção do que isso significa?" "Tenho, e sei que posso perder meu filho. Mas ele precisa responder pelos próprios atos." Elas decidiram agir juntas. No mesmo dia, Marta marcou uma coletiva de imprensa na sede da campanha sem avisar a equipe do filho. Quando Otávio chegou, com o sorriso confiante de sempre, encontrou a mãe e Laura sentadas na mesa principal, diante de dezenas de repórteres. "O que está acontecendo aqui?", perguntou ele, tenso. "A verdade, meu filho", respondeu Marta. Chegou a hora de encarar a verdade. As câmeras começaram a gravar. Marta se levantou.
e com voz firme disse: meu filho errou. Ele teve um relacionamento com Laura e esse menino é meu neto. Ela não é uma mentirosa, é uma mulher que foi silenciada por medo e eu não vou mais compactuar com isso. Otávio ficou pálido. Tentou interromper a coletiva, mas era tarde. O microfone captava tudo. Mãe, o que está fazendo? O que o senhor devia ter feito há 2 anos. Sendo honesto, os jornalistas começaram a fazer perguntas, o caos se instaurou. Otávio, suando, abandonou o local sem responder. Laura, ainda tremendo, foi abraçada por Marta. Você não está sozinha mais, disse a mulher chorando. Aquela cena viralizou em poucas horas. Alguns chamaram de traição, outros de coragem. Mas o que importava era que, pela primeira vez, Laura tinha sido ouvida. No entanto, o preço da verdade ainda seria alto, porque mesmo exposto, Otávio ainda tinha poder e estava disposto a usá-lo. Depois da coletiva, a cidade se dividiu. Havia quem chamasse Dona Marta de traidora, quem dissesse que Laura tinha armado tudo e quem finalmente abrisse os olhos para quem Otávio realmente era. Os dias seguintes foram um turbilhão. O partido tentou conter o dano, espalhando notas dizendo que o assunto era pessoal, que Otávio continuava sendo o melhor candidato para o futuro da cidade. Mas a verdade tem um poder que nenhum marqueteiro consegue apagar. Um vídeo começou a circular nas redes. Trechos do discurso de Dona Marta, o choro de Laura, o menino no colo e a frase que ela disse olhando para as câmeras. Meu filho pode ser um bom político, mas antes de ser prefeito, ele devia aprender a ser pai. Aquela frase virou manchete e o que era campanha virou ruína. Em poucos dias, Otávio anunciou que estava se retirando da disputa, alegando motivos pessoais. A renúncia foi lida como o fim de uma mentira e o início de uma libertação, não só para Laura, mas para todas as mulheres que já haviam sido silenciadas por homens poderosos. Laura, por sua vez, foi chamada para entrevistas, convites para contar sua história em eventos sobre direitos das mulheres. Mas recusou a maioria. Não queria fama, queria dignidade. Dona Marta passou a visitar o neto todos os fins de semana. Ele é a parte do seu filho que deu certo, dizia Laura, enquanto a senhora o embalava no colo. Em uma dessas visitas, o menino olhou para ela e perguntou: Vovó, por que minha mamãe chorava tanto? Ela sorriu com os olhos marejados. Porque ser forte dói, meu amor. Mas um dia você vai se orgulhar muito dela. Naquele momento, Laura entendeu que a justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, ela vem no silêncio de um abraço, na coragem de uma mulher que decide não se calar, e no olhar inocente de uma criança que finalmente vai crescer, sabendo quem é de verdade. E para você que acompanhou essa história até aqui, me diz uma coisa nos comentários. Você teria coragem de enfrentar alguém poderoso para defender a verdade, mesmo sabendo que podia perder tudo?